Fala pessoal, tudo bem? Aqui no canal, geralmente quando eu faço uma análise com uma projeção de preços para o mercado, essa análise ela procura considerar a projeção de preços que eu espero para daqui a uma semana aproximadamente. Se você consultar os vídeos aqui do canal e comparar com o que de fato acontece, você vai ver que o grau de acerto dessas análises ele tem sido bastante elevado. Mas o foco desse vídeo aqui, embora eu também vou falar um pouquinho do curto prazo, o foco desse vídeo é que a gente trabalhe com um horizonte temporal um pouco mais amplo. Por isso, eu quero traçar aqui com você o que eu imagino para as próximas semanas ou até meses para o mercado, tá? A gente vai entrar no criptomercado, mas vamos começar aqui pelo S&P 500, porque esses dois mercados continuam com uma alta correlação. Eu estou aqui no gráfico diário do S&P e essa linha branca aqui em cima, ela é uma LTB, uma linha de tendência de baixa que ela começou a ser traçada no início desse ano, em janeiro de 2022. Veja, aqui em abril a gente teve o segundo ponto em que essa linha foi tocada. Quando a gente tem dois pontos, a gente já pode traçar uma linha de tendência de baixa ou de alta também, com dois pontos ascendentes. Mas quando a gente tem um terceiro ponto, a gente tem a confirmação dessa tendência de baixa. E essa linha aqui, ela está mostrando um padrão muito claro de baixa, em que pese a gente tem algumas correções dentro da baixa e alguns repiques com uma alta de preços. Mas se você não ficar apenas olhando os últimos dias, os últimos acontecimentos, o curtíssimo prazo, você observa que mesmo com alguns movimentos de alta bem significativa, essa tendência de baixa ela está bastante clara. E agora a gente está vivendo um pullbackzinho que está animando muitas pessoas, o mercado está demonstrando otimismo, mas para que a gente considere que essa tendência de baixa ela está se revertendo, o mercado ainda tem que subir e subir muito. Guarda isso que eu vou te passar vários pontos aqui e depois a gente conecta esses pontos. Então, desde janeiro de 2022, a gente vem percorrendo essa trajetória aqui que é uma tendência de baixa. E dentro dessa tendência de baixa, a gente pode traçar também um canal, que é o canal de baixa que o S&P vem percorrendo. Então fica bem claro que desde janeiro a gente está fazendo esse movimento descendente dentro desse canal aqui azul de baixa. E a gente está agora muito próximo da região central desse canal. Então é importante a gente procurar identificar para onde que o mercado está indo, porque desse ponto aqui que a gente está agora, a gente pode testar a resistência superior e eventualmente romper e reverter para uma tendência de alta, ou então a gente pode testar esse suporte aqui mais embaixo e, quiçá, esse outro suporte aqui num nível ainda inferior. E eu quero mostrar para você esses suportes. Esses suportes aqui, a gente tem esse do primeiro nível e do segundo nível, eles vêm de muito tempo atrás. Deixa eu colocar aqui o tempo gráfico mensal, que você vai entender melhor o que está formando esse suporte aqui. Então, com o gráfico mais ampliado, fica evidente que no curto prazo a gente está percorrendo uma linha de tendência de baixa, essa linha é muito clara, mas a tendência primária de mais longo prazo, ela continua sendo uma tendência de alta. E repare que a gente tem essa primeira LTA, essa primeira linha de tendência de alta, que ela começou a se formar lá em 2008, tá? E aqui ela foi testada, aqui esse suporte foi perdido, aqui ele foi testado e foi mantido, foi testado e foi mantido, aqui ele foi perdido e agora a gente está exatamente nesse suporte. Quando que esse suporte foi perdido, tá? Esse suporte, se você observar, ele foi perdido aqui no início de 2009. Esse suporte ele foi perdido apenas em duas grandes crises. Aqui no início de 2009, a gente estava vivendo a crise das hipotecas nos Estados Unidos e agora, mais recentemente,
no início de 2020, que todo mundo lembra bem, que é o início da crise do Covid, da pandemia, não é? Então, em outros momentos de complicação econômica, esse primeiro suporte ele foi testado e não foi perdido. Em momentos de recessões mais graves, como a crise hipotecária e a crise do Covid, o que segurou os preços do mercado foi esse segundo suporte aqui. E nesse exato momento, nesse mês que a gente está vivendo, ele está testando, o mercado está testando esse primeiro suporte. Portanto, é muito importante a gente entender qual a magnitude da crise que a gente está vivendo agora. É uma crise natural do mercado? É uma correção natural do mercado para que ele em breve siga a sua trajetória primária de alta? Ou a gente vai passar por uma recessão ainda mais profunda, equivalente à de 2009 e à de 2020? Crise hipotecária e crise do Covid. Então aqui é interessante a gente observar que a análise gráfica e a análise macroeconômica elas estão interligadas. A gente vê que caso a gente tenha um cenário macro de recessão mais parecido com recessões anteriores, caso o cenário macro vá se degringolar, muito possivelmente a gente vai ter como suporte essa linha mais embaixo aqui. Se o cenário for de uma correção natural, a gente pode em breve esperar uma reversão de tendência e uma retomada da tendência de alta. Deixa eu mudar para o gráfico diário, que tem mais um padrão gráfico que eu quero te mostrar. Então agora você já tem uma perspectiva maior do movimento que o mercado está fazendo agora. Deixa eu traçar uma linha reta aqui dentro do canal para que a gente veja qual a amplitude de movimento que o mercado está fazendo nesse canal de baixa. Agora eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, simplesmente copiar e colar essa linha aqui e vou estender ela para baixo para que a gente tenha uma dimensão do possível movimento de baixa caso o mercado ele perca esse suporte aqui. Caso ele perca esse suporte, ele também vai ter rompido para baixo nesse canal de baixa. E aí, o mais provável é que ele se movimente nesse range de preços aqui. E você observa que essa amplitude do canal, ela é uma amplitude muito parecida, bem próxima com a amplitude entre esse suporte no nível mais baixo e esse primeiro suporte que caso o mercado perca ele vai passar a ser uma resistência. Então o ponto-chave para que a gente fique de olho, para que a gente identifique se o S&P vai corrigir até os 2.800 pontos ou se a correção nesse movimento de baixa ela vai se limitar aqui à casa dos 3.500 pontos aproximadamente. Então, para que a gente entenda qual o provável movimento do mercado, aí sim a gente tem que entrar nos detalhes da análise macroeconômica para procurar identificar qual a magnitude provável da queda que o mercado vai ter. É claro que no curto prazo o mercado ele ainda pode testar essa resistência aqui dos 4.100 pontos do S&P, mas a gente está vivendo uma crise de liquidez. Portanto, esse é um ponto para que a gente leve em consideração para entender que o mais provável o mercado até pode buscar essa resistência aqui, mas o mais provável é que essa tendência de baixa que a gente está observando, ela continue. Se essa tendência continuar, a grande questão ela vai continuar, ela vai se limitar, as quedas vão se limitar a esse primeiro suporte aqui, ou as quedas vão ser grandes o suficientes para que o mercado perca esse suporte e venha testar esse outro aqui mais embaixo. Num cenário mais otimista, será que o mercado tem força? Será que o mercado tem fôlego? Será que tem liquidez suficiente no mercado para que a gente rompa para cima esse canal de baixa e assim o S&P vir testar eventualmente os 5.000 pontos? Esse aqui me parece o cenário mais improvável no momento. E existem alguns pontos cruciais para que a gente trace o cenário mais provável. O primeiro e mais imediato deles é a expectativa em relação à taxa de juros que vai ser divulgada nessa quarta-feira, dia 2 de novembro, pelo Fed. Grande parte do mercado, 88%, está na expectativa
de mais um aumento de 75 pontos base, 0,75%, passando dos 3,25% para 4% ao ano. 4% ao ano é um patamar de juros recorde superior aos últimos 10 anos. Uma taxa assim a gente não via há 14, 15 anos atrás. E além do patamar recorde de juros, um outro ponto de destaque é a velocidade com que esse patamar alto de juros ele foi alcançado. Então tiveram sucessivas altas e altas bem grandes. E essa política monetária mais rígida assim, ela tem um alto grau de ineditismo. Poucas vezes, ou nenhuma vez, na verdade, foi vista uma política monetária aplicada assim, com tantas altas de juro e com o aumento da taxa tão veloz como a gente viu nesse ano aqui, de 2022. Mas como o mercado já está esperando que nessa reunião do dia 2 de novembro venha um anúncio de mais um aumento de 75 pontos base, essa informação ela já está precificada. A partir dessa definição, o que é mais importante? As sinalizações do Fed, as entrelinhas do discurso do Powell, para o que é esperado para a próxima reunião, que vai ser no dia 14 de dezembro. Aqui a gente já vê que o mercado está mais dividido. Uma boa parte do mercado já está considerando que a gente vai ter uma diminuição no ritmo de aumento e que na reunião de dezembro a taxa de juros vai ser aumentada em apenas 50 pontos base, 0,50%. Se no discurso dessa semana o Powell sinalizar que os aumentos futuros vão continuar na base dos 75 pontos, ele nunca vai falar tão explicitamente assim, de que na reunião de dezembro a gente vai aumentar 75 pontos, mas são as entrelinhas que fazem com que o mercado procure antever qual vai ser o comportamento dali por diante. Então, isso passa a ser o elemento mais importante. Se o mercado antever que as próximas reuniões vão continuar com aumento de juros mais arrochado, na casa dos 75 pontos base, quiçá até mais, bom, isso pode fazer com que o mercado ele percorra com mais rapidez essa linha de suporte aqui. Se o mercado ficar mais animado, a gente vai percorrer com mais rapidez essa resistência. Se o mercado ficar mais preocupado, a gente vai caminhar com mais probabilidade para essa região de suporte aqui. Mas o que vai definir se uma vez chegado aqui ou aqui, a gente vai continuar percorrendo essa região de preços aqui, ou a gente vai romper para cima, ou eventualmente entrar numa recessão mais profunda, como a de 2009 e a de 2020, aí a gente tem que ter um olhar um pouco mais amplo do que as decisões mais imediatas do Fed. Um indicador que convém muito a gente ficar de olho é esse daqui. Esse gráfico ele representa a inversão da curva de juros. Sempre que essa linha azul aqui ela está abaixo dessa linha preta, significa que os juros de curto prazo ele está mais alto que os juros de longo prazo. E isso significa que houve a inversão da curva de juros. Esse é um indicador que ele é muito preciso para antecipar grandes recessões. Veja que aqui a gente teve a inversão da taxa de juros, alguns meses depois a gente teve uma recessão profunda. Essa área cinza aqui, ela mostra recessão. Tem um detalhe, quando acontece a inversão da taxa de juros, a recessão geralmente ela acontece dali a 9 meses a 1 ano e meio para frente. Então aqui a gente teve inversão da taxa de juros, aqui a gente teve inversão da taxa de juros, aqui nós tivemos outra inversão da taxa de juros e algum tempo depois a gente teve aquela recessão, que é a primeira recessão que eu te mostrei no gráfico de preços. Aqui nós tivemos uma outra inversão da taxa de juros. Pouco depois a gente teve essa recessão do início do Covid. Aqui é uma questão questionável, né? Porque o Covid é algo totalmente fora da curva e inesperado. No entanto, coincidiu de a recessão do Covid ela ser também depois de mais uma inversão da taxa de juros. E agora a gente vê que nós também estamos com a taxa de juros invertida. Isso significa, isso é um prenúncio, é um indicador que prenuncia
uma futura recessão daqui a alguns meses, 9 meses, 1 ano e meio. Portanto, deixa eu só limpar esses rabiscos aqui. Diante disso tudo, o que eu acho o mais provável? No curto prazo, o mercado pode vir para cá ou para cá, a depender principalmente das decisões da política monetária do Fed, e essas decisões também dependem dos indicadores de inflação, desemprego e etc e tal, tá? Isso é o que vai definir a movimentação de preços no curto prazo. Como o mercado vai lidar com essa drenagem da liquidez também é um fator importante para que a gente fique de olho, mas independente das movimentações de curto prazo, eu acredito que essas oscilações elas vão continuar ocorrendo entre essa resistência e entre esse suporte. Mas caso a situação macro se degringole com esse aumento da taxa de juros, isso tende a minar a força produtiva da sociedade, portanto a gente está de fato pavimentando os caminhos para uma recessão mais profunda. Eu acredito que o mais provável é que durante algum tempo o mercado continue caminhando entre esse patamar de preço e que em algum momento a gente tenha um ponto de inflexão daqui a alguns meses e a gente pode perder esse suporte e vir a testar esse suporte aqui mais embaixo, como nas duas últimas recessões anteriores. Então, na minha visão, a gente tende a ter um movimento muito parecido com o movimento ocorrido nas duas últimas recessões, e depois da gente testar esse patamar mais abaixo de preços, que estaria na região aproximadamente dos 3.000 pontos do S&P 500, aí sim a gente poderia ter uma trajetória mais rápida de crescimento e, além de mais rápida, mais consistente, tendo uma retomada dessa primeira linha de tendência de alta aqui. Mas eu acredito que essa retomada nesse patamar ela vai demorar algum tempo ainda. Tá, mas e o Bitcoin? Bitcoin, você observa que ele está numa tendência de baixa muito parecida com essa tendência de baixa aqui que a gente está vendo no S&P. No S&P a gente teve uma confirmação maior dessa linha de tendência de baixa, porque ela foi tocada 3 vezes nesses 3 pontos aqui. No Bitcoin só houveram 2 grandes testes dessa linha de tendência de baixa aqui. Então mesmo nesse ciclo de baixa, eventualmente a gente pode testar aqui essa resistência que está na casa dos 26 mil dólares. A gente vir a testar essa resistência muito provavelmente ocorreria se o S&P viesse a testar essa resistência novamente. Isso até pode ocorrer num futuro próximo, mas a reversão dessa tendência de baixa ela depende de uma mudança na condição macroeconômica atual. E caso o Bitcoin corrija, bom, a gente tem primeiro uma região de suporte aqui, que é na região dos 18 mil dólares, 18 a 18.500, e caso a gente tenha uma correção ainda maior, equivalente à correção do S&P, para essa segunda linha de suporte aqui. Bom, o suporte seguinte do Bitcoin, além desse na casa dos 18 mil, é nos 14 mil dólares. Também é interessante a gente observar algumas diferenças entre o S&P e o Bitcoin. A gente vê que o S&P ele cai, mas ele desce de escada. Já o Bitcoin, ele tem algumas quedas que enquanto o S&P está descendo de escada, o Bitcoin ele está descendo de elevador. É bem verdade que essa queda aqui de maio, ela se deve a outro fator que não apenas as condições do mercado. As condições de queda do mercado, elas foram catalisadas no mercado cripto pelo colapso de Terra-Luna, não é? Ponto positivo é que, da mesma forma que quando o S&P desce de escada, o Bitcoin desce de elevador, quando o S&P está subindo de escada, aí o Bitcoin ele sobe como um foguete. Como a gente vê aqui, por exemplo, de outubro de 2020 até abril de 2021, entre tantos outros momentos em que o Bitcoin ele
percorre uma alta muito vigorosa. Então, enquanto o S&P está subindo de escada, o Bitcoin está subindo de foguete. Mas para o curto prazo, o Bitcoin ele pode testar essa resistência dos 26 mil. Também, com igual probabilidade, eu diria, ele pode testar esse suporte novamente dos 18.500. Muito provavelmente, eu diria que caso a liquidez seja ainda mais enxugada do mercado, como tudo indica que vai ser, o Bitcoin pode vir em algum momento a testar o suporte mais abaixo dos 14 mil pontos, mas a gente nunca pode desconsiderar a possibilidade de essa correção aqui mais severa ela não ocorrer. Se ela não ocorrer, o S&P está muito perto do suporte mais baixo, muito perto do fundo, e se esse aqui for o fundo, ele está muito mais perto de pegar impulso para um movimento de alta. E o Bitcoin, idem, ele já está muito perto desse suporte aqui, e a partir daqui ele poderia pegar impulso para mais uma subida de foguete, como tantas outras que ele teve na trajetória de evolução dos preços. E o que eu acho que vai acontecer? Veja, o Bitcoin, você sabe muito bem, ele é bastante volátil. Então eu não me surpreenderia se nos próximos dias ou semanas ele chegasse próximo a esse suporte aqui dos 18.500. Eu igualmente também não me surpreenderia se ele se aproximasse dos 26 mil dólares. Mas caso ele chegue perto dos 26 mil dólares e o cenário macro ele continuar um cenário desafiador, nesse ponto aqui, muita gente vai estar alavancado para cima, vai estar excessivamente otimista, e se o mercado ainda não tiver liquidez suficiente, próximo a esse ponto aqui, a gente vai ter uma nova descida de elevador. E aí a gente vai se aproximar desse suporte aqui. É bem verdade que essa descida pode ser a um patamar intermediário. Eu acredito que essa dança de preços aqui entre os 18.500 e os 25, 26, ela vai acontecer ainda durante um bom tempo. Quando a gente tiver uma definição maior do que os mercados em geral vão fazer, se essa crise que a gente está passando é uma crise mais aprofundada, e eu acredito que seja, porque a gente está também, além de tudo, passando por mais uma inversão da taxa de juros. Se você pegar tempos gráficos maiores, a inversão da taxa de juros é um preditivo muito assertivo para antever recessões daqui a 6 a 8 meses. Então, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria que o S&P ele iria passar alguns meses nessa região de preços aqui, e em algum momento, daqui a um ano aproximadamente, ele iria perder esse suporte. Ele não iria ficar muito tempo nessa faixa aqui de preços, como das vezes anteriores ele não ficou, e depois de testar esse suporte mais embaixo, aí sim ele ganharia impulso para uma possível reversão de tendência e para que a gente tivesse continuidade no movimento de alta. E eu acredito que o movimento do Bitcoin ele vai ser algo muito parecido. Durante as próximas semanas ou até mesmo meses, a gente vai ficar, para arredondar, entre a faixa dos 20 mil dólares e dos 30 mil dólares, tá? E em algum momento eu acho que o Bitcoin pode assustar, a gente pode cair para os 14, mas há poucos dias atrás a gente estava nos 18, então 18 para o 14, para quem está no criptomercado sabe que não é uma queda tão grande assim, mas o mercado em geral, muito provavelmente, ele estaria se recuperando dessa recessão que a gente ainda tá para entrar na fase mais aguda. E quando vier a recuperação, aí eu acho que o Bitcoin vai ter força daqui a alguns meses para superar a região dos 30 mil dólares. E aí é escadinha até os 40, até os 50. Depois dos 50, a gente tem aproximadamente até os 70, né? Eu estou fazendo traços aleatórios, tá? Não estava olhando aqui
a escala do gráfico. Depois dos 50, a gente tem o marco dos 70, né, que é um pouco acima da alta histórica, dos 70, o 100, e dali por diante, o céu é o limite. Estou gravando esse vídeo no dia 31 de outubro de 2022. Deixa ele salvo e daqui a alguns meses, deixa o seu comentário aqui para ver se esse comportamento do mercado foi o que de fato aconteceu. É sinceramente o que eu imagino que vai acontecer, embora obviamente nem eu e nem ninguém tenha bola de cristal. Mas se você está prevendo algum cenário bastante diferente desse, o que você acha que vai acontecer para o Bitcoin? Você acha que a gente já está muito perto de ir para a Lua, ou você acha que a gente ainda vai passar alguns meses cozinhando nessa oscilação de preços entre os 20 e os 30 mil dólares? E antes de encerrar, eu quase ia esquecendo, tem mais uma coisa importante que eu tenho que te mostrar aqui no gráfico do Bitcoin. Deixa eu limpar todos esses rabiscos. Nas últimas semanas, o Bitcoin ele tem apresentado muito pouca volatilidade. A volatilidade do Bitcoin está em níveis bem pequenos, menor inclusive do que o S&P e Nasdaq. E como você pode observar nesse gráfico aqui da Arcane Research, a gente observa que nesses períodos de baixa volatilidade, geralmente esses períodos antecedem um período de alta volatilidade. Isso também é identificado através das bandas de Bollinger. Então você pode observar que as bandas de Bollinger elas estão abrindo a boca. Os preços estavam oscilando dentro dessa faixa aqui e agora o range em que eles provavelmente vão oscilar ele está aumentando. Essa abertura da boca ela indica isso. Isso corrobora que a gente pode ter essa alta variação de preços entre os 30 mil e os 20 mil, ou quiçá os 18.500. O Bitcoin pode voltar a fazer essa dança maior de preços, tá certo? E o que você tem que ter cuidado? Quando os preços oscilarem bastante, se o mercado se aproximar de resistências muito importantes, todo mundo vai estar otimista, vai estar achando que o Bitcoin vai para a Lua. Via de regra, quando o mercado está muito otimista, as pessoas exageram na alavancagem, elas exageram na tomada de risco e aí os ursos vão lá e derrubam o mercado para baixo. E igualmente, quando o mercado está excessivamente pessimista, caso ele oscile muito para baixo, todo mundo fica desesperado e aqueles touros que têm mais frieza, que conseguem analisar a situação de forma mais fria, aproveitam e empurram os preços para cima. Eles passam a comprar as promoções e isso faz com que os preços voltem para cima. Então a gente está próximo a entrar num período em que tudo indica que a volatilidade do Bitcoin vai aumentar. Bom, já te passei muita informação para o vídeo não ficar muito longo. Eu encerro por aqui. Espero que você tenha gostado. Não deixe de me acompanhar nas outras redes também. Link na descrição. Um grande abraço e até a próxima.